boa tarde a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma tarde de salvação. Tá, beleza. Seja manifesta a todos pelo poder e a misericórdia do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Nessa tarde eu irei fazer menção da palavra de Deus, a questão da vinda do Senhor Jesus, e é um assunto bastante discutido entre os teólogos, entre os estudiosos, entre os iniciantes, né, novos na fé. Um assunto em partes um pouco complexo da gente entender, certo? Mas por outro lado, se nós pegarmos a palavra de Deus e passarmos a ver os textos que estão escritos, ver os exemplos que foram deixados, não vamos ter dúvida, não vamos ter receio, nem medo, nem nada desse tipo, pois o Senhor Jesus ele jamais deixaria o seu povo disperso, jamais ele deixaria o seu povo enganado ou confundido, certo? Então eu quero ler alguns textos, certo? E se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, né, tiver alguma dúvida, algum comentário, vocês estão livres aí, pode fazer comentário à vontade, que assim que possível eu estarei respondendo, certo? Então vamos aqui ler primeiramente, já deixei marcado nessa Bíblia de cá, né, no livro de Marcos, no seu capítulo 13, vamos ler a partir do verso 5. O título dessa mensagem é o Sermão Profético, o Princípio das Dores. Vamos ler a partir do 5. Então Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante os governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Então, o primeiro texto de hoje aqui, livro de São Marcos, né, no seu capítulo 13, versos 5 até o 10, o Senhor Jesus, ele, no seu ministério aqui na terra, ele passou a ensinar, né, passou a exortar como ou de que modo ele poderia dar um exemplo à questão de como seria o fim, ou melhor, o princípio das dores, logo após o fim. Era muito discutido entre os cristãos da época a questão do fim, pois já se ouviam falar há tempos atrás pelos profetas que haveria um fim, certo? Daniel profetizou, o livro de Zacarias, tem muitos livros aí
falando a questão do fim. Mas Cristo, ele foi mais detalhado. Cristo, ele deu alguns exemplos que os profetas não deram. E isso muitas das vezes deixava os discípulos receosos, confusos, com dúvidas e até temerosos de certa forma. Mas, como eu te falei aqui anteriormente, o Senhor Jesus, ele jamais deixará o seu povo enganado, jamais ele deixará o seu povo despercebido, né? De forma essa que venha perder a salvação por conto ou algo desse tipo. Então, meus amados e queridos, eu li aqui em Marcos, né? O Senhor Jesus, ele começa dando alguns exemplos falando, né? O primeiro dos exemplos foi para a gente nos acautelar para que ninguém vos engane. Por quê? Se a gente fizer uma breve análise, vocês vão ver que nos dias de hoje, a questão de falsas doutrinas, falsas religiões, né? A gente tem visto aí muitos se dizendo o Cristo, né? Muitos se dizendo o Messias, mas na realidade, biblicamente, o nosso mestre, o verdadeiro Messias, ele diz o seguinte, para a gente nos acautelar para que ninguém vos engane. Ou seja, já lá há 2000 anos atrás, né? Cristo já tinha previsto que apareceria de fato falsos mestres, falsos messias, ventos de doutrina, certo? E enganaria muitos. Mas ele disse que para a gente não deixar ser levado por isso, certo? E ele diz aqui, e muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e a muitos enganarão. Em outras Bíblias está dizendo assim, muitos dirão, eu sou o Cristo, certo? E a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, o que é que nós estamos vendo? Uma das coisas que estamos vendo hoje, qual é uma das coisas que estamos vendo hoje? Peste, fome, epidemia, guerras, rumores de guerras, tudo isso estamos vendo hoje, certo? É inegável dizer que, ô minha irmã, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda à nossa live. Então, é inegável dizer que não estamos vendo essas coisas, né? Estamos vendo guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Então, é só aquelas pessoas que realmente, tipo assim, do popular, né, não quer dar o braço a torcer e dizer que não está acontecendo isso, né? Mas estamos vendo aí a fome, a guerra. Boa tarde, gente. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Bal. Seja bem-vindo à nossa live aí. Então, gente, vocês que chegaram agora, eu estou falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, viu? Nós lemos aqui no livro de Marcos, no seu capítulo 13, no verso 5 a seguir até o 10 eu li. Então, como eu estava comentando, né? Recente agora vocês estão vendo aí o momento que estamos passando, a questão da Covid, né? Que vira e mexe aí, estão dizendo que há novas variantes e gente morrendo, uns dizem que é questão política, outros dizem que é outra coisa, mas a verdade é, gente, o vírus está aí. Seja por questões políticas, por questões administrativas, burocráticas, mas é inegável dizer que o vírus não é real, certo? Então, estamos vendo aí esses vídeos do YouTube, se você for ver canais de guerras, de coisas militares, você vai ver a Rússia aumentando seu armamento, sua tecnologia, a China, certo? Os países do Oriente, como o Irã, o Iraque, a maioria desses países, isso é o que nos é trazido através do YouTube e das redes sociais, né? Isso é o que a gente está vendo. Mas o que a gente não está vendo deve estar já bem avançado, né? A Coreia do Norte, né, com o seu programa nuclear.
Então, gente, se a gente for fazer uma breve análise, não precisa ser estudioso para isso. Se a gente for fazer uma breve análise, vocês vão ver que é iminente uma terceira guerra mundial. É iminente, não tem para onde correr, certo? Então, o que é que acontece? Isso já foi escrito aqui, ó, há mais de 2.000 anos atrás, já tinha sido escrito, certo? Só que ainda nos dias de hoje as pessoas não estão crendo, certo? Algumas duvidam, outros ficam mais receosos, até crer, mas não crê totalmente. Aí fica naquela coisa, mas assim, gente, o que eu tenho para dizer nessa tarde é que vocês venham ler a palavra de Deus, é que vocês venham ter conhecimento do que está por vir, certo? Eu não estou aqui falando de religião, pregando placa de igreja, pregando placa de ministério, não. Eu sou a favor disso aqui, eu sou defensor disso aqui, pregador disso aqui, que é a palavra de Deus, certo? E o meu dever como cristão, o meu dever como conhecedor da palavra é falar do amor de Deus, é falar das coisas que devem acontecer segundo o que está escrito, certo? Então, já foi lido aqui, né, no livro de Marcos. Eu vou ler o verso 10 do livro de Marcos para a gente já ir para o próximo livro. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado por todas as nações. O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que enquanto o evangelho não for pregado, gente, em todos os 4 cantos da terra, não tem como nosso Senhor Jesus vir. Por quê? Porque se o Senhor Jesus vir antes do evangelho ser pregado nos 4 cantos da terra, aqueles que porventura tiver a oportunidade de falar com Deus, eles vão dizer: Senhor, eu nunca ouvi essa palavra, nunca me foi pregado evangelho algum. Então seria uma justificativa para que essas pessoas não fossem julgados e condenados, né, ao inferno. Mas o Senhor Jesus, ele é sábio em tudo, certo? O Senhor Jesus, desde o início do mundo, né, quando ele criou todas as coisas, ele já era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, certo? Então, o que é que acontece? O Senhor Jesus jamais ele deixaria um erro, jamais ele deixaria uma falha, de forma essa que alguém, naquele grande dia, né, que vamos participar do tribunal de Cristo, do juízo final, então, ele jamais deixaria uma justificativa, abre aspas, para que alguém pudesse simplesmente dizer: não, eu nunca ouvi essa palavra, então eu não posso ser julgado por algo que eu nunca ouvi falar. Certo? Então, por que a Bíblia está dizendo isso? Que é necessário que o evangelho seja pregado nos 4 cantos? Justamente para que ninguém seja tomado como inocente. Certo? Ninguém vai ser tomado como: eu nunca ouvi falar, ninguém nunca falou de Jesus para mim. Não vai existir isso naquele grande dia. Pois, justamente o meu papel, o seu papel, o papel de todos que conhecem a verdade, que conhecem a palavra, é levar o conhecimento a todos, é levar a verdade a todos. Gente, deixa eu dar uma pausazinha aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um fundo musical. Coloquei o fundozinho aí, gente. Não sei se tá alto demais. Vocês dizem aí, viu? Deixa eu abaixar. Eu tô achando que tá alto, gente. Então, vamos ler agora. Deixa eu ver. Vamos ler aqui. Marcos, nós já lemos. Vamos ler aqui agora em Pedro. 2 Pedro, gente. Vamos ler aqui agora em 2 Pedro a questão da vinda do Senhor. Vamos ler a partir de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do 3. 2 Pedro 3,
certo? Versículo 3 a seguir, tem por título a vinda do Senhor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, então afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o que é que o apóstolo Pedro ele está falando aqui na sua segunda carta? Desde aquela época de Jesus, de Pedro, dos primeiros apóstolos, né? Como eu falei aqui, já se comentava, já tinha rumores de como seria o fim, de como seria a vinda do Senhor. Então aquilo recaía um certo temor, uma certa dúvida e uma curiosidade de como seria isso. Seria verídico? Quais sinais provenientes disso para que comprovasse que realmente o Senhor estava por vir? Então Pedro ele começa aqui a narrar na sua carta a questão da vinda do Senhor, porque já se comentava que era como se o povo tivesse desacreditado, porque o Senhor Jesus falou que viria e eles imaginando, cadê esse Jesus que nunca vem, certo? Então, olha gente, que já se comentava isso lá atrás, há 2000 anos atrás, mais ou menos 2000 anos, ou um pouco menos, já se comentava isso. Então, tipo, eles pensavam, poxa, Jesus falou que ia vir, e cadê esse Jesus? Certo? Então, Pedro diz o seguinte, vamos ler aqui o verso 7, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Pedro está dizendo, gente, meus amados, minhas amadas que estão assistindo essa live, Pedro está dizendo que esse céu, essa terra vai ser lançado no fogo. Os homens ímpios, quem são esses homens ímpios, Jean? Esses homens ímpios são aqueles que não aceitaram a Jesus, são aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, são aqueles que muitas das vezes ouvem um pregador, uma pregadora, um irmão, uma irmã falar do amor de Deus e vira para o lado, diz, não, eu já conheço Jesus, eu estou em paz. Mas gente, não é somente conhecer não, gente. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus. Nós temos que abrir o nosso coração para que Ele possa fazer morada. Nós precisamos largar os nossos prazeres carnais, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso ego, o nosso orgulho. Pois enquanto nós não nos libertarmos disso, nós estaremos distante do Senhor. Ainda que com lábios dizemos, eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração, mas vocês não têm Deus no coração. Eu não tenho Deus no coração, se eu não renunciar ao meu pecado, certo? Falar com os lábios é fácil, mas renunciar é difícil. O Senhor Jesus, Ele disse para a gente entrar pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho que muitos vão por ela, mas não conduz à salvação, certo? Então Ele manda que a gente entre pela porta estreita, certo, gente? Então, assim, continuando aqui, Pedro já dá um detalhe um pouco mais na frente. Pedro chega a dizer que os céus e a terra vão ser consumidos ao fogo. Então aqueles que tinham curiosidade, como é que vai ser o fim, quais são os detalhes, o que é que está escrito, Pedro já dá mais um parecer mais adiantado. Pedro chega a dizer que vai ser lançado ao fogo, certo? Deixa eu beber um pouco de água aqui, gente. Então, meu povo,
meus amados e queridos, vamos ler um pouco mais a palavra de Deus. Vamos abrir um pouco mais os nossos corações, deixar o nosso eu, deixar o nosso ego, deixar os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos desejos. Tem uma passagem bastante conhecida, onde Cristo tem um encontro com um jovem rico, a Bíblia classifica como um jovem rico, né? E esse jovem, ele conhecia os mandamentos, ele tinha, quem sabe, amor pelos mandamentos, desejo de falar do amor de Deus, de comunicar que Jesus é bom, que Jesus é poderoso. Ô minha irmã, boa tarde, paz do Senhor, seja bem-vinda à nossa live. Estamos falando hoje aqui da vinda do Senhor Jesus. Então, tem uma passagem que fala a questão desse jovem rico, né? E o Senhor Jesus, ele pergunta a ele, conhece os mandamentos? Ele, sim, Senhor, conheço os mandamentos e tal. E aí, quando Jesus conhecia o coração dele, Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, gente. Jesus conhece tudo. Então, quando Jesus ele faz um pequeno desafio de pega todas as suas riquezas, pega todos os seus bens e divide e reparte com os pobres. A Bíblia diz que aquele jovem, ele se entristece. Aleluia. Ele se entristece de forma essa que o amor que ele tinha pelos mandamentos, pela palavra, pelo desejo de falar de Deus, né? Porque ele não conhecia a Cristo como Senhor, ele ouvia falar de Deus, o Pai. Ele simplesmente abandona tudo e prefere a sua riqueza. Cristo não queria a riqueza dele. Cristo só queria que com os próprios lábios dele ele confessasse a quem é que ele estava amando de fato. Se era Deus, se era a palavra de Deus, ou se era os seus prazeres, a sua riqueza material. Então, gente, nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje podemos ver a pessoa ter um automóvel, a pessoa ter uma casa, ter um sítio, uma chácara, uma fazenda, né? A pessoa tem uma boa condição financeira, não só de condição financeira, mas a pessoa tem bastante status, bastante fama. E muitas das vezes nós não abrimos mão disso para seguir o Senhor Jesus. Irmãos, o reino do céu não é brincadeira. O reino do céu, para você entrar, não é de qualquer jeito. Temos visto no dia de hoje, pode tudo, gente. Tem igreja para todo tipo, tem igreja para todo gosto. Tem religião para todo tipo, religião para todo gosto. Mas o Senhor Jesus, ele nos deixa mais uma vez esclarecido a questão disso. O Senhor Jesus, ele disse, deixai o trigo crescer junto com o joio, pois naquele grande dia o Pai Celestial enviará os ceifeiros, que são os anjos, e esses separarão o joio do trigo. Então, gente, vamos ler mais a palavra de Deus, conhecer mais do Senhor, pedir a Deus que nós renunciemos às nossas falhas, os nossos pecados, né? Torno a repetir, os nossos prazeres, porque isso não vai nos conduzir à salvação. E de qualquer jeito, como a nossa mente ela é maldosa, muitas das vezes a gente pode estar pensando, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas o que foi que eu fiz para pedir perdão a Deus? Gente, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Quando nós nascemos, infelizmente, por pecado de Adão, lá atrás, essa carne aqui, ela está podre. Não é podre no sentido de decomposição, podre no sentido espiritual. Para nada serve a carne não vai entrar no reino dos céus. Inclusive, quando nós formos elevados às nuvens, Paulo diz que vai haver uma transformação. Isso aqui que é corruptível vai se transformar em algo incorruptível, certo? Pois no céu não entra pecado, no céu não entra carne, no céu não entra prazer, no céu não entra orgulho. Então, meus amados e queridos, vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado.
de nós levantarmos, abrirmos os olhos. Muitos dormiram e não levantaram, gente. Muitos estão nesse momento num leito do hospital, quem sabe em uma ponte para se jogar de um viaduto, quem sabe com arma na cabeça. Eu não estou aqui para falar de tragédia não, gente, mas eu estou aqui para trazer realidades para vocês, para mim também, primeiramente para mim, porque a palavra de Deus nos fala de dois gumes, corta aqui e corta lá, certo? Então nós vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu para nós fazermos uma mudança nas nossas vidas. Se você que está me ouvindo nessa live não tem força para orar, não tem força para jejuar, peça ao Senhor que Ele nos dá, gente. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. O que nós não podemos, gente, aceitar é perder a nossa salvação, porque terrível será para o homem, terrível será para a mulher a sua alma ser lançada no lago de fogo. Isso nem mesmo o Senhor não quer, mas Ele está dando a oportunidade a você nesta tarde de abandonar o pecado, de abandonar o erro, de abandonar o seu eu e se apegar com Cristo, porque só Ele tem a salvação. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Então, as lives que eu tenho feito, gente, não é live, pelo menos as iniciais que eu tenho feito aqui, não são lives de estudos, são lives de... O Senhor tem colocado alguns temas para eu falar e eu tenho falado. Então, assim, não são lives de 40, 50, uma hora, mas são lives que eu acredito que o Senhor Jesus, Ele fala através de 1 minuto, através de 1 segundo, de 1 milésimo, de 10 minutos, certo? Então, desde já, eu quero agradecer a participação de todos que assistiram aí essa live, que estão comigo aí até agora, certo? Se o Senhor Jesus, me der a oportunidade de estar fazendo outras lives, estarei fazendo outras lives. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, certo? Pode entrar em contato aqui pelo Face, pelo WhatsApp, se não quiser falar pelo Face. Eu não tenho outras redes sociais não, gente. Eu até tenho, mas eu não uso, certo? E se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, quiser algum aconselhamento espiritual, o seu irmão está aqui disponível, tá bom? Eu quero convidar vocês nessa hora para a gente orar, para nós orarmos, né? Agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui nessa tarde, adorando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Eu convido a você a fechar os seus olhos, né? Eu não sei aonde você se encontra, mas aonde você estiver, se tiver condições de você fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor Jesus. Pai bendito, Pai amado, Deus santo e poderoso, graças eu te dou, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, pela oportunidade de falar do teu amor. Graças eu te dou, ó Pai, pela oportunidade que tu me deste de dormir e acordar e estar aqui respirando com o fôlego de vida que o Senhor me deu, Pai. Eu agradeço a Deus pela participação de todos que fizeram presente nessa live, de todos que irão vir essa live através dos compartilhamentos, através dos comentários. Eu quero te agradecer pela vida de todos, ó Pai. Mas não somente agradecer, eu quero também pedir, ó Senhor, por aqueles que estão fracos na fé. Eu quero pedir, ó Deus, por aqueles que estão com perturbações espirituais. Eu quero pedir pelos aqueles que não têm mais força, ó Deus, de levantar nas madrugadas. Eu quero orar, meu Deus, pelos aqueles que não têm mais força de pegar na tua palavra para ler. Pelos aqueles, ó Deus, que já deixaram o teu temor, Senhor. Eu peço por estes, ó Pai, pois a tua palavra nos ensina a gente interceder um pelos outros, ó Senhor da glória.
Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço também por esta ferramenta do Facebook, né? Pois é um meio da gente pregar o Evangelho, principalmente nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, ó Senhor Jesus. Meu Pai, eu te agradeço por tudo, ó Deus. Eu te agradeço pela água que bebo, pelo ar que respiro, ó Pai. Eu te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de ter o plano da salvação na minha vida, meu Senhor. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz aí, meus amados. Que o Senhor Jesus possa confortar o coração de cada um. E estarei... Ô Roquinho, boa tarde, meu irmão, a paz do Senhor. E assim que o Senhor me der uma outra oportunidade, estarei fazendo novas lives. Fiquem na paz todos aí. Até mais.